partir para a nossa terceira aula do curso de Vigilância em Saúde na disciplina de Introdução à Biologia. Nessa terceira aula, nós vamos aprender sobre a classificação dos seres vivos. Nós precisamos pensar que são muitos e diversos os seres vivos que existem no nosso planeta e que, para organizá-los de maneira fácil, didática, foram feitos vários estudos e essa classificação vem evoluindo com o tempo. Então, são sistemas que classificam os seres de acordo, hoje o que a gente usa, de acordo com as características fisiológicas dos seres, para agrupá-los. Então, o ramo da biologia, que estuda a classificação dos seres, é o que nós chamamos de taxonomia, né? Do grego taxon significa categoria e nomos, conhecimento. Então, a taxonomia é o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos de acordo com a sua categoria, ok? Existem avanços nesse sistema de classificação. Hoje nós utilizamos um sistema que foi preconizado por Linneu, um naturalista da Suécia, que classificou os seres vivos pelas suas semelhanças anatômicas. Ele também desenvolveu regras de nomenclatura científica, como, por exemplo, escrever os nomes em latim. Por quê? Para nós falarmos o nome de uma espécie, nós vamos usar o mesmo nome aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Suécia, no Japão. Independente da língua, os nomes de todas as espécies e de todas as classificações, ficou definido que vai ser em latim, que é uma língua que é morta, então não terá mudanças e, portanto, o nome é o mesmo em qualquer país. Isso nos faz falar de forma científica e nos faz aproximar a todos os países para conseguir falar da mesma forma, ok? Nas categorias taxonômicas, nós vamos ver as classificações que existem, as categorias. Existem 7, vou mostrá-las: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Vou começar de novo para explicar. A espécie é a unidade básica. Na mesma espécie são seres que são iguais, que são seres que conseguem se reproduzir, certo? Porque são iguais, a unidade básica é igual. Existem subespécies, mas as características gerais são as mesmas. Agora, se a gente agrupar as espécies que são muito parecidas, a gente vai ter o gênero. Desculpem. Então, o gênero é o conjunto de várias espécies que se assemelham, certo? Várias espécies que se assemelham, a gente pode agrupá-las em uma família. Famílias com características semelhantes formam uma ordem. Ordem com características semelhantes, com características comuns, formam uma classe. Dentro das classes, aquelas que têm características semelhantes estão contidas dentro do mesmo filo. E o filo que tiver as características mais semelhantes estão dentro do mesmo reino, ok? Então essas são as categorias taxonômicas. Vou passar um exemplo para vocês, para a gente ver onde nós nos incluímos nessa, ok? Acredito que vai ficar mais fácil para a gente entender as categorias taxonômicas.
A espécie nossa é chamada de Homo sapiens, que é o conhecido como homem. O gênero é chamado de Homo. Então, dentro do gênero, a gente tem os australopitecos, os homens habilis, homens erectus, homens sapiens neanderthalis e nós que somos os Homo sapiens sapiens. Então, veja que existem, são bastante semelhantes, na verdade os demais já estão extintos, mas fazem parte desse gênero que nós estamos. Características muito comuns de gêneros vai entrar a família, e aí a família nossa é Hominidae, ok? Então a gente tem humano, chimpanzé, gorila e demais. Da família, várias famílias com características parecidas vão dar origem a uma ordem. A ordem do homem é os primatas. Várias ordens com características que possam agrupá-las de alguma forma, forma uma classe, que é o mamália, que são os animais que são mamíferos, não é isso? O homem é um animal mamífero, então a gente está incluso na mesma classe de todos os mamíferos. Classes que se assemelham por alguma forma se juntam em um mesmo filo. O filo dos homens é o cordata. O que a gente tem de semelhante no filo dos cordados é que nós temos o sistema circulatório fechado, o tubo digestivo nosso é completo, a gente tem sistema nervoso dorsal, né? Aí aqui entra os mamíferos, é claro, que é a nossa classe, mas existem outras classes, como das aves, répteis, anfíbios, ok? E dentro desse filo, demais filos, né, com as mesmas características, vão chegar a um reino que nós chamamos, que no caso do homem é o reino animal, animalia. E aí vão incluir todos os animais, mamíferos ou não, né, cordados ou não, a gente inclui até águas vivas, esponja do mar, ok? Então, essas são as categorias taxonômicas. Vamos aprender também sobre o conceito de espécie, que, como vocês viram aqui, é o primeiro, é a base de tudo, não é mesmo? É o que são mais parecidos. Então, espécie é a unidade básica e lá nessa espécie estão contidos os indivíduos que têm semelhanças tanto na sua estrutura quanto no funcionamento. E elas têm similaridades bioquímicas, ok? O cariótipo é igual, ou seja, o conjunto cromossômico é igual, é idêntico. E na espécie, para a gente poder classificar seres como de uma mesma espécie, a gente vai falar que eles são seres capazes de se reproduzirem entre si, tá? Então, vamos pensar em animais mamíferos, a gente pensa em cão e gato. Eles são a mesma espécie? Não são a mesma espécie, porque eles não podem se reproduzir, mas eles estão dentro do mesmo reino, do mesmo filo, ok? E assim descendo. Eles não estão na mesma família já são famílias diferentes, certo? Agora, dentro de espécie existem diferenças. Existem várias raças de cães, mas elas podem cruzar entre si, não é isso? Então, mesmo tendo cachorros tão diferentes, os cachorros são uma espécie. Agora, nós temos 5 grandes reinos de seres vivos. Este que eu dei exemplo, que é onde nós estamos incluídos, é o reino animal, mas nós também temos o reino vegetal, temos o reino fungi, temos o reino dos protistas e o reino monera. Vamos aprender um pouco sobre cada um deles. O reino monera são os seres vivos mais simples que tem, ok? Eles são uma célula só. São seres vivos,
mas eles têm uma célula só e dentro dessa célula não tem a membrana que envolve o núcleo, portanto são chamados de seres procariontes. Como exemplos, a gente tem as bactérias e as cianobactérias. O próximo reino é o reino dos protistas. São indivíduos que podem ser uni- ou pluricelulares, eles são eucariontes, e a gente tem dois exemplos, os protozoários e as algas. Protozoários são importantes, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, é um protozoário, ele não é um animal, né? Ele não está no reino animal, ele está no reino protista. No reino fungi, nós temos os fungos, que são seres eucariontes, eles têm a carioteca, alguns têm uma célula só, outros têm muitas células e eles não produzem o próprio alimento. E nós temos o reino vegetal, onde estão incluídas todas as plantas. Todas são seres multicelulares que têm a carioteca, por isso são chamados de eucariontes, e elas conseguem produzir o próprio alimento. A gente vai ter desde as plantas mais complexas que conseguem produzir frutos até as mais básicas, como os musgos, ok? E o reino animal, onde estão inclusos todos os animais, seres eucariontes, multicelulares e que precisam buscar o alimento, eles não produzem o próprio alimento. Então, por essa foto, a gente vê a diversidade, né? E, na verdade, existe uma diversidade infinitamente maior do que está representado nesta foto, mas são muitos os animais, ok? Pessoal, essa é a classificação dos seres vivos. Isso vai nos ajudar a entender os estudos das próximas semanas, onde nós vamos estudar protistas, fungos, bactérias, ok? Nós estudaremos vírus também. Vírus não entra nenhum destes reinos, mas depois eu vou explicar com mais detalhe. Vamos nos focar nos estudos. Estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer discussão que vocês queiram fazer. Vamos agora ler a apostila aula 3, participar do Fórum 3 e responder o questionário 3, ok? Bons estudos para vocês!